Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mentoria da Jovem Advocacia. É sempre bom ter você conosco. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo para a gente bater um papo super bacana sobre segurança digital, sobre LGPD, cibersegurança, o professor Guilherme Braguin. Ele vai dar aula na nossa pós e ele vai falar sobre esses temas. E antes de eu começar falando sobre ele, né, a gente entrar mais adentro da verdade dos temas de cibersegurança, eu queria apresentá-lo. Ele é formado em Direito pelo Mackenzie, ele é pós-graduado em Direitos Autorais, Propriedade Intelectual. Muito obrigada por estar conosco, é uma honra recebê-lo, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, pelo espaço de falar com todos vocês. Que bom. Doutor Guilherme, eu sei que é uma área que está bastante em expansão, mas eu queria que você começasse contando pra gente como é que é a sua trajetória, porque eu sei que você já tem uma experiência aí há 10 anos nessa área. Sim. Como é que começou? Conta pra gente. Cris, acho que o universo, né, da propriedade intelectual, todo o direito digital, ele vai nos trazendo por algumas escolhas em momentos de carreira que a gente vai seguindo. Eu comecei lá na época de estágio ainda a me interessar, isso eu estou falando de mais de 10 anos atrás, lá em 2011 mais ou menos, daqui a pouco eu vou falar de quase 15 anos, né? Enfim, eu comecei ali naquele momento final do curso, eu estava para me formar em Direito e estava naquela dúvida, né? O que eu vou atuar, o que eu vou fazer da vida, o que eu gosto do Direito, né? Sempre gostei muito de tecnologia, me interessei por esse tema e eu descobri, naquela época, uma vertente pouco explorada, hoje já muito mais, felizmente, que é o Direito Digital, né? E aí eu fui, enfim, descobrir um pouco mais, desbravar esse mundo e conheci um escritório de advocacia que trabalhava com isso e decidi. Falei, eu vou trilhar esse caminho aqui, vou ver como que eu me sinto trabalhando com esse tema. E foi amor à primeira vista, adorei, né? Uma atuação muito contenciosa de início, bastante processos envolvendo redes sociais, tecnologias, aplicativos de mensagem, tudo isso que a gente usa hoje em dia, né, com bastante frequência. E ela foi lá onde eu me encontrei e fiquei muitos anos da minha vida trabalhando só com contencioso, mas aí, como eu te disse, a gente vai somando, né, essas novas habilidades ou esses aprendizados de assuntos paralelos com o tema do digital como um todo. E foi lá onde eu aprendi um pouco mais sobre propriedade intelectual, sobre direitos autorais e também mais recentemente sobre proteção de dados e privacidade, que é onde eu me especializo e atuo hoje exclusivamente. Então os caminhos foram me levando, né, de uma forma mais geral para uma forma mais específica, e hoje eu estou aí há 5 anos focado totalmente nesse tema, né, até desde antes da nossa lei, da lei brasileira, já trabalhando com proteção de dados, e agora eu venho trilhando esse caminho. Então foi uma escolha assim, tardia relativamente, né, no tempo de faculdade, mas certeira. Então eu quis me definir num caminho ali que desse certo e felizmente deu super certo. Hoje eu continuo atuando ainda por essa linha e sempre trazendo novas coisas, né, e acompanhando a evolução do mercado também. Que eu acho que a velocidade com que se muda é bastante, né? É muito rápido, e você precisa... A atuação nessa área exige que você conheça, goste e entenda um pouco de tecnologia, né? De forma alguma eu sou um profissional de TI, de SI, não é isso que eu quero dizer, mas a gente precisa entender um pouco do funcionamento, né? Do dinamismo da internet, dos novos aplicativos. Então, vira e mexe surgem questões que não tem um embasamento prévio, ninguém nunca lidou com esse tema, né? Então, é muito interessante também e desafiador, porque você precisa criar ali, né, o que eu gosto de dizer em relação à proteção de dados. A gente ainda está no início da construção da cultura no Brasil, né, em relação a esse tema, então a gente tem uma oportunidade muito legal, que é de criar os precedentes. Então, nós estamos no momento que vai ser falado daqui a 30, 40 anos, né, que outras áreas mais estabelecidas já têm, né, outras linhas de atuação mais clássicas, vamos dizer assim, já têm. Né? Então essa é a hora de criar doutrina, de ensinar, de conversar sobre o tema, de aprender, né? Então eu vejo isso com muito bons olhos, acho que é uma área que tem bastante potencial para muitos anos para frente ainda. Vai fazer história, né? Isso aí, claro. Deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que é uma curiosidade para todo mundo hoje, nesse mundo hiperconectado que a gente vive. Dá para ter privacidade hoje? Dá pra gente ter, é uma pergunta complexa que eu vou tentar resumir. Dá pra gente ter, a gente tem que ter cuidados, né, importantes em relação à preservação dos nossos próprios dados, né? Um dos aspectos da própria LGPD, né, ela tem uma denominação, um objetivo muito bonito, que é garantir e proteger a autodeterminação informativa. Autodeterminação? As pessoas fazem essa mesma cara, o que é isso, né? Vamos traduzir. Autodeterminação informativa quer dizer o quê? Que o titular, o dono dos dados pessoais, ele deve ter controle total sobre as suas informações, sobre os seus dados, um desafio gigantesco, né? Mas a ideia da lei é criar esse ambiente, então, onde a gente, enquanto titular, né, enquanto dono dos nossos dados pessoais, nosso nome, RG, CPF, outros dados, a gente sempre tenha conhecimento aprofundado sobre quem tem os nossos dados, para qual finalidade, né, com quem compartilhou, por quanto tempo esses dados ficam armazenados, né? Isso para evitar aquilo que já acontece há muitos anos e continua acontecendo, de receber uma ligação
de uma empresa desconhecida, um terceiro que você nunca ouviu falar, né, que tem todos os seus dados, seu cadastro, né, ou pedindo algum tipo de contribuição para alguma coisa que você jamais concordou em estar envolvido, né, e-mails, né, que também há muito tempo a gente recebe de terceiros que a gente nunca ouviu falar, mas eu nunca fui a esse lugar, como que eles têm as minhas informações, né? Então, eu acho que é uma construção cultural e de entendimento também da importância de se garantir e preservar a privacidade, né? Então, é possível, né, de uma forma resumida, responder a sua pergunta, mas é difícil. A gente vive um momento cultural de aprendizado de todo mundo, dos titulares, então de nós enquanto os donos dos nossos dados e de quem trata eles no dia a dia, né, de quem opera com esses dados pessoais, então as empresas geralmente que têm acesso a eles para uma finalidade. Então sim, a lei traz, né, a possibilidade, traz os caminhos para a gente ter um acompanhamento mais constante e é um trabalho um pouco de formiguinha, eu diria, até a gente ter isso mais estabelecido ao longo de alguns anos, que eu espero ver em breve também essa evolução. Mas é possível e também existem as ferramentas e hoje, né, de se evitar talvez ser rastreado na internet, de acompanhar as coisas, né? A gente tem o mundo hiperconectado, como você falou, a gente vive no celular sempre compartilhando, né, informações e consumindo informações, mas tem aí uns caminhos para você evitar de estar sendo sempre rastreado, mas a gente vive na sociedade nesse formato que você bem falou, então é mais um cuidado de dispor, decidir como que você vai ter os seus dados trafegando aí pelo mundo. O que eles estão no mundo, isso não dá pra gente negar. Então é mais uma questão de você acompanhar e cuidar bem deles. Eu gostei da palavra quando você falou, os nossos dados estão no mundo, né? O que a gente tem que cuidar é como que eles estão trafegando, por onde, né, eles estão trafegando. Eu acho que o papel do advogado é cuidar, né, desse caminho. E aí, eu queria te perguntar uma outra coisa. A gente fala, eu sei que você vai falar sobre a aula, tu vai dar um spoiler da aula sua, você fala de liberdade positiva e negativa. Fala para os nossos alunos um pouquinho qual a diferenciação entre esses dois conceitos. Eu acho que entra até, ela casa muito bem com o que a gente está conversando sobre esse mundo hiperconectado e as decisões, né? Aqui a gente se coloca de frente a duas vertentes, vamos dizer assim, de entendimento da nossa liberdade, né? Aqui incluído a proteção de dados. A proteção de dados ela faz parte de um direito fundamental que é a privacidade, né? Hoje a proteção de dados também está na nossa Constituição, também ela é garantida, mas há muito tempo, desde 88, né, da nossa Constituição, a gente já falava de privacidade, inviolabilidade, de domicílio, de carta, né, que é uma realidade que muita gente já desconhece, nem né? desconhece, Meus nem filhos recebeu. nem sabem o que é. Então, a nova geração nunca nem vai saber o que é, né? A geração já que nasceu conectada, né, nunca vai ver uma carta endereçada, ou escrever uma carta, um fax, né, o disquete, então tanta coisa que a gente passou. Mas a Constituição tinha muito essa concepção de início, né? Era a inviolabilidade do seu domicílio, da sua correspondência, né? E esse conceito foi evoluindo, né? Para a gente chegar no que a gente tem hoje, então, de mais próximo, mais atualizado em relação ao tema. Quando a gente fala de liberdade negativa e positiva, a gente fala sobre o posicionamento, então, do titular, né? O que é a minha ação? A liberdade negativa, você age de uma forma mais passiva, né? Você tem uma expectativa de garantia, né, da sua privacidade, então contendo, né, a proteção de dados e a privacidade dentro desse conceito, mas você não tem uma proposição, você não tem uma legislação, você não tem uma garantia fixa que te dê, né, direitos previstos, deveres das empresas. Enquanto a gente fala da positiva, né, o positivar no direito, é você garantir de uma forma, através de uma lei, de um diploma legal, né, de uma autoridade que faça esse tipo de acompanhamento, que você vai ter, então, um cenário mais seguro para tratar desse tema. Então, a evolução vai trazendo, né, a privacidade, a gente vai evoluindo para proteção de dados, internet, garantia, LGPD, quando a gente chega, então, a ter esse cenário mais adequado, então, para se proteger os dados e para se ter um acompanhamento, né, jurídico, judicial, mais efetivo em relação ao tema. Então, fica mais ou menos aí, e aí na aula a gente aproveita para trazer com todos os detalhes essa diferença. Tem que assistir a aula, né? Você falou um pouquinho da positivação da lei da LGPD. Eu lembro que em 2018, quando a lei entrou em vigor, ela ia, na verdade, acho que a vigência dela tinha 2 anos, para o Brasil se adequar a essas normas. E aí parte da LGPD, ela veio da GDPR, né? Sim. Que é a legislação europeia. E como é que funciona hoje no Brasil? Ela é uma realidade? E quais são as multas, as sanções? Só as grandes empresas são responsáveis por ferir as... Ótimo ponto, porque é algo que foi muito interessante na atuação, para mim, na minha opinião, da autoridade, né? Então, você está certíssima na linha do tempo da LGPD, a gente está nesse período mesmo, a gente tem 5 anos já, né? A lei fez 5 anos de vida no ano passado. É outubro. Né? É outubro, exatamente. Então, a gente teve agora também o Dia Internacional da Proteção de Dados, é uma data comemorativa, então o tema sempre vem voltando
né, vai tendo luz sobre ele. Então a gente tem, né, nesse tempo de estruturação, de aculturamento e também de entendimento da lei, né, das empresas se adaptarem, se adequarem, a gente teve do mesmo lado o crescimento e o posicionamento efetivo da ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É quem fiscaliza, é quem acompanha, né, o cumprimento da lei pelas empresas pelo Brasil. Hoje a ANPD, ela começou assim, ela não tinha nem sede física, né? Ela tinha ali sido criada por decreto, mas não tinha nem lugar. Agora ela já tem uma sede em Brasília, tem um corpo de mais de 150, 160 colaboradores, né, os servidores, então ela já tem uma equipe mais pronta para acompanhar, porque é uma autoridade para o Brasil inteiro, né? Então dá para a gente imaginar a quantidade de empresas, de situações que ela precisa averiguar. Então ela trabalha muito mais de uma forma mais reativa, por enquanto, recebendo denúncias, apurando notícias que venham a público, por exemplo, de incidentes, de vazamentos, né? E ela tem escalado cada vez mais a sua atuação. Então a primeira penalidade, né, foi aplicada no ano passado, no final do ano passado, por uma microempresa. Uma microempresa ali pós-eleições, num outro cenário, e muita gente falou, poxa, tudo isso a gente esperou, mas uma microempresa, né? E as grandes, e as gigantes, né? Mas a gente tem uma leitura positiva também, eu pelo menos tive, e defendo essa posição. A ANPD, com esse tipo de foco de sanção, é claro que da parte financeira não é relevante, né, o valor da multa, perto de 15 mil reais, enfim, não é nem esse o ponto, mas ela demonstrou para o mercado que ninguém está fora dos olhos da fiscalização. Então, eu levei mais para esse lado, né, e costumo dizer isso, que eu acho positivo. Né? A microempresa que poderia, então, dizer, não, isso não vai me afetar, isso é só para as grandes tecnologias, não vai chegar nunca aqui, né, no meu pequeno negócio. A primeira sancionada já foi a menor, a micro, né? Nossa. Então, e ela tem escalado, então essa foi a primeira, e agora a gente teve, essa semana, esses últimos dias, a gente teve mais 2 sanções que foram aplicadas a órgãos públicos, inclusive. Que também são sujeitos à LGPD. Também, um ponto super importante, muito esquecido, né? O poder público também tem que atender a LGPD e está muito longe ainda. A iniciativa privada não está assim, dando um show, mas está bem na frente. Mas o poder público já é a terceira em sequência, né? A gente teve no início do ano passado uma divulgação da lista de processos sancionatórios. Então, quem que a autoridade estava investigando? Eles liberaram 10, uma lista com 10. 9 eram do poder público. Nossa. E uma era privada, que foi essa primeira. Foi essa primeira. Foi a primeira. Então, tem uma lógica, né, por trás disso, e as sanções elas estão aumentando e crescendo. Então, a autoridade também, conforme ela vai ganhando corpo, o assunto vai ganhando relevância, as sanções tendem a crescer, tem mais relevância, e elas estão por aí, né? Então, é melhor ficar esperto para não correr o risco de sofrer uma ali na frente também. Eu gostei da sua ótica e eu vou aproveitar o gancho para a jovem advocacia que está aí procurando uma área, né, para se especializar. É claro que quem sai na frente tem muitas vantagens. E como o próprio professor Guilherme disse, é uma área que está em expansão e exatamente construindo história, porque a gente está fazendo precedente, né? Esse precedente que no processo civil a gente fala tanto, né? Mas é um precedente que a gente está construindo baseado nessa segurança, né, que a gente precisa. E aí eu acho que tem um ramo do direito bastante grande para a gente conseguir explorar. Eu queria falar um pouquinho sobre DPO, controller, são os cargos, né? Se precisam de fato alguma competência técnica, precisa fazer direito, precisa saber de controladoria, precisa saber de segurança, tecnologia, porque é uma gama bastante grande, né, de profissões que a gente pode aí oferecer. Sim, acho que sim, essa leitura também dessa área, né? A área de proteção de dados, o compliance com regulamentos de uma forma geral, né, mas toda essa parte de cibersegurança, né, a própria LGPD, essa força que ela traz sobre o tema, tem trazido, eu tenho visto muitas pesquisas aí que mostram a área de proteção de dados como uma das mais promissoras, tá dentro do ramo do direito aí para exploração nos próximos anos, quando a gente fala de automatização, a gente fala de IA, de robô, né, muita gente com medo de perder emprego para robô, né, fazendo petição, fazendo qualquer outra coisa. A gente tem todo um cenário aí apocalíptico também, várias coisas que a gente acompanha, mas essa área tem surgido, então, com frequência aliada, né, muita parte de tecnologia, né, então como ela é muito associada, ela acompanha esses movimentos de crescimento tecnológico. E agora, para você atuar, né, tanto o advogado, claro, na sua especialização, mas o DPO, a lei hoje ela não traz nenhum requisito, tá? Ela não exige, já houve uma tentativa de que fosse um cargo privativo de advogado, então que você tivesse que ter uma OAB, mas isso acabou depois ficando de fora da versão final da lei, então não há um requisito, assim, definitivo. O que as empresas procuram, né, o que o mercado procura?
É muito bem visto quando é um profissional de direito, né? Porque é uma lei, no final do dia é uma legislação, né? Você precisa entender, mas não há nenhuma limitação a um profissional de tecnologia, de TI, por exemplo, que tenha interesse e entenda um pouco também do sistema, né, legislativo, enfim, da estrutura de uma lei para acompanhar. Então, mas a grande maioria dos cargos são ocupados por advogados, sim, por conta do foco de ser conhecimento legal, né? É o que eu falo quando eu sou perguntado. Eu falo, é uma lei, não deixa de ser. Claro que tem diversos procedimentos técnicos, várias coisas a serem feitas, né? Numa organização que o advogado não vai saber dar toda a orientação, mas ainda assim é uma lei, é uma autoridade que tem processos administrativos, que tem fases, que tem ampla defesa, contraditório, toda uma estrutura, né, que um profissional de direito conhecedor do funcionamento do nosso judiciário, por exemplo, ou dos processos, sai na frente. Então acabam sendo ocupados na sua maioria por advogados, mas não tem um requisito assim determinado, basta você conhecer, entender do tema e estar disposto a atuar. E é um cargo em franca ascensão, né? Não tem limitação de que empresa precisa ter esse tipo de profissional, então todo mundo, né? Tem uma pequena resolução só da NPD que exclui empresas de um porte diferenciado, mas as outras todas têm que ter. Então é um cargo que está sempre crescendo, muita gente assumindo esses cargos, né? Se preparando para ele. E o advogado tem um bom caminho para chegar, porque já alia, né, o conhecimento que é o mais difícil para quem vem de fora conseguir, que é o técnico judicial, né, vamos dizer assim, é o legislativo. Então, acho que tem essa visão. E para o controle era a mesma coisa também, né, o conhecimento de processos internos da empresa, claro que é importante, né, de toda uma forma de entender a ambientação, o organograma, mas esse conhecimento jurídico sempre vai somar. Né? Eu acho que eu lembro do meu pai agora falando, quando eu estava na época de decidir o que eu ia fazer, meu pai também é advogado, né? Ele me dizia assim, filho, o direito ele te abre muitas portas, porque você tem uma formação ali diferenciada e básica que te leva para vários caminhos. Você pode ser diplomata se você quiser, se você não é formado em direito, você pode ser DPO, controller, advogado, né? Os cargos públicos, então tem... E realmente é um diferencial, né, do curso de direito que eu vejo. Bem amplo o espectro. Que traz uma linha. Então a gente vê pessoas formadas em direito trabalhando com diversos temas, né? Então acho que essa é mais uma competência aí que dá para somar para o profissional também. Ah, que bom. Professor Guilherme, queria muito agradecer a sua disponibilidade, pela sua didática, que foi super tranquilo da gente poder conversar e poder entender. E que você falasse suas palavras finais para a gente acabar o nosso bate-papo aqui, fazendo convite para assistir a aula da pós-digital e para que vocês todos acompanhem aí a nossa pós. Claro, não. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, o espaço de falar aí com os jovens advogados, colegas de profissão, futuros, enfim, que estão aí nesse momento, e trazer, né, a falar um pouco do tema que eu trabalho todo dia. A gente tem que gostar, tem que se apaixonar, né, para fazer sentido, e acho que vale esse recado aí como um todo, que é uma área extremamente promissora, muito dinâmica, muito legal. Então, assim, se você procura uma área aí que você quer se desafiar todos os dias, conhecer novos temas, né? Os clientes te trazem, o mercado te traz situações que você não tem um precedente, você não vai abrir uma doutrina, você vai ali ter a resposta, né? Então, isso é bastante desafiador e a gente fica aí pensando nas soluções da melhor forma e aproveitar esse momento. Eu acho que a gente ainda vive esse momento de construção, de solidificação do tema. Então tá o espaço aí para quem quiser eventualmente ser um autor de livros, um doutrinador, né, trabalhar nesse tema. Acho que ele é super rico para ser pensado e acho super importante a gente estar tendo a oportunidade de ter uma pós-graduação, um curso focado nesse tema, porque realmente é super importante, muito atual e traz bastante o olhar aí do mercado para esse tema que é bem bacana. Que bom, obrigada. Fica aí o convite então, para você que quer se desafiar, uma área super promissora e fazer parte aí da história, né, do direito processual e do direito, na verdade, digital, que acaba sendo um avanço aí, todas essas questões de cibersegurança. Obrigada por estar conosco e até o próximo episódio.